A paz do Senhor, povo de Deus. Grande é o poder de Deus, grande é a glória do Senhor sobre a vida do povo que vai morar nos céus. É bom estarmos juntos nessa sexta-feira essa de estudo, né? Onde nós separamos um pedacinho do nosso tempo para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E o mais importante, quem nos ensina é o Senhor Espírito Santo, aprender aos pés do Mestre, que é o nosso Senhor. Amém? Já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 5. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 12. Então, abra aí. Capítulo 4 do livro de Atos, capítulo 4 do livro de Atos, versículo de número 5. Glória a Deus. Amém? Vamos orar para começarmos o nosso estudo, né? Não tem coisa melhor que começar o estudo, falar das coisas de Deus com uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos onde você estiver, fecha, por favor. Se não puder fechar os seus olhos, não tem problema. O importante é você se ligar na sala do trono. Amém? Então, falamos com o Papai do Céu. Senhor Deus, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor, Rei da glória e o eterno. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana que está se findando, Senhor. Hoje é o penúltimo dia dessa semana, amanhã será o último. Senhor, estamos findando um ciclo para começarmos hoje, para começarmos outro, melhor falando. Senhor da glória, que o Senhor possa tomar tudo e todas as coisas em tuas mãos. Toma, Pai, esse estudo. Senhor, o importante aqui é que o Senhor apareça, que o cristiano desapareça, que o cristiano diminua e que o Senhor apareça. Então, o Senhor nos ensina, Senhor, os seus preceitos, nos ensina a tua palavra. Aonde chegar a minha voz, Senhor, vidas possam ser transformadas, libertas, salvas, curadas, através do poder renovador do Senhor Espírito Santo. Assim, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí mais uma vez, repetindo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 5. Qual é o tema do nosso estudo de hoje? O tema do nosso estudo de hoje é esse. É uma pergunta. O tema do nosso estudo de hoje é uma pergunta. Podemos afirmar que somos salvos? E aí? É uma pergunta. Podemos afirmar que somos salvos? Você pode afirmar que você é salvo? Pensa nessa pergunta. No final do estudo, será que vamos ter resposta? Vamos descobrir, né? Podemos afirmar que somos salvos? Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 5, diz assim o texto da Sagrada Escritura. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote, Anas, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizeram isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e disse: autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nosso versículo base. O versículo base do estudo de hoje é o versículo 12. Li a partir do 5 para nós termos um contexto do que estava acontecendo antes desse versículo. Pedro e João foram presos por curar um homem na entrada da Porta Formosa. Eles fizeram um discurso logo após da cura. Assim, agora eles pegaram Pedro e João e começaram a interrogá-lo. E Pedro, com a autoridade do Senhor Espírito Santo, começa a falar que fez tudo isso em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro ele joga algo para eles. Pedro vira para aqueles homens, para a autoridade judaica da época, e fala o seguinte: não há salvação nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro está afirmando para as autoridades judaicas que a salvação só vem através de Jesus. Não existe outro nome, não existe outro meio, não existe nada neste mundo que possa nos dar a salvação. O único que pode nos dar a salvação é o Senhor Jesus. Aí vem o tema do nosso estudo, que é uma pergunta. Podemos afirmar que somos salvos? Você vai para a igreja, você ora, você jejua, você se consagra, você prega, você louva, vai em consagração, faz o seu momento com Deus, devocional. Mas a pergunta é, você pode afirmar que você é salvo? Podemos ter essa afirmativa? Sim ou não? Vamos voltar atrás. Lá no Jardim do Éden. Jardim do Éden, Deus criou todas as coisas, né? No capítulo 1, você vai ver na narrativa do Senhor, o Senhor criando todas as coisas, Deus criando animais, os céus, fazendo separação de dia e da noite, Deus criando um luzeiro, fazendo separação de terra seca, fazendo separação das águas dos firmamentos, a água que está abaixo do firmamento, separação de águas e águas. Você vê Deus fazendo as coisas ali no capítulo 1 do livro de Gênesis. No capítulo 2, o Senhor vai dar uma narrativa melhor sobre a criação do homem e sobre a formação da mulher. Então Deus vai narrar como ele forma o homem e como ele forma a mulher. No capítulo 3, você vai ver o homem no jardim administrando, o homem ainda sem pecado, porque Deus forma o jardim, coloca o homem ali, um homem perfeito, porque Deus é perfeito. Entenda isso, Deus é perfeito. Não existe erro em Deus, não existe pecado em Deus. A natureza de Deus é perfeita, Deus é grande, Deus é poderoso. E quando Deus forma o homem do pó da terra, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus forma um homem igual a ele, perfeito, e coloca o homem perfeito dentro de um jardim. E qual jardim era, pastor? O jardim do Éden. Então o homem está dentro do jardim perfeito, porque Deus é perfeito. E todos os dias, diz o texto, que Deus vem
para conversar com o homem. Então Deus conversa com o homem todos os dias na viração, porque Deus é perfeito e Ele conversa com a sua perfeição, que é o homem. Mas o homem que era perfeito deixa de ser perfeito, não porque Deus errou, porque Deus não erra. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, e Deus é inerrível, ele não erra, não existe falha em Deus. Deus ele nunca quis um fantoche para adorá-lo. Deus sempre quis que o homem o adorasse por livre e espontânea vontade. Então Deus coloca no homem algo chamado de livre-arbítrio, porque ele é perfeito. Deus ele é o maior dos maiores, Senhor dos senhores, ele é perfeito. Ele coloca no homem o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio que faz o homem pecar contra Deus. E qual foi o pecado do homem, pastor? O pecado do homem foi a desobediência. O que eu acho interessante é que Deus é perfeito, lembre-se disso. Eu estou repetindo isso para você entender. Eu quero que você entenda. Eu quero até fazer outra pergunta. Já pegou a sua caneta, seu bloco de anotação? Pegue, que você vai precisar anotar algumas coisas. É muito importante. Deus, ele é perfeito. E por Deus ser perfeito e colocar no livre-arbítrio dentro do homem o direito de escolha que o homem tem, porque Deus não quer um fantoche, um boneco, algo manipulável. Deus quer que o homem ame-o porque aquilo que ele é, por ele ser Deus. Então, o homem é tentado pela sua cobiça. E qual foi a cobiça do homem? A cobiça do homem foi a árvore que estava no centro do jardim. E o mais interessante, querido, que quando tudo falava de vida, porque Deus, quando cria todas as coisas, a vida, todas as coisas, tudo fala de vida, mas Deus perfeito que Ele é, Deus fala de morte. Então, a natureza fala de vida, o homem exala a vida, mas Deus fala de morte. Por que Deus fala de morte? Porque Deus está advertindo o homem. Deus adverte o homem dizendo o seguinte, que tu comer da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tu vai morrer. É isso que Deus está falando. Mas o homem não sabe o que é morte, porque o homem foi criado por um ser perfeito que é Deus. Mas Deus adverte o homem sobre a morte. Se comer do fruto, morre. Então o homem come. E o homem comeu e viu que não morreu, mas a morte que Deus está falando é uma morte espiritual. Vamos abrir um parêntese para falar de morte. O que é morte? Por que a morte é tão ruim? Por que a morte é tão trágica? Por que a morte causa dor? Porque a morte nada mais é do que uma separação. A morte é uma separação. Você se separa. Vamos lá. Por que a morte causa dor? Porque as pessoas muitas vezes sentem dor antes de morrer, na hora da morte. Porque o seu corpo está se separando do seu espírito e da sua alma. Então o corpo está sendo violentado, está sendo separado. Então a morte é uma separação. A alma é separada do corpo. Vamos continuar? Porque as pessoas ficam tristes quando um ente querido morre. Porque que um ente querido meu morreu hoje, eu vou ficar triste. É simples, porque a morte é uma separação. Aquela pessoa que é o meu ente querido, o amigo, o parente, não importa. Se falecer, eu vou ficar triste, porque eu me separei dela. Não vou mais ouvir a sua voz, não vamos estar juntos, não vamos compartilhar momento nessa terra junto. A morte causa dor porque é uma separação. E Deus está falando para o homem, se comer do fruto morrerá. Deus está falando do homem o seguinte, você tem que entender o seguinte, que o homem pecasse, comesse do fruto, o homem ia ficar separado de Deus. A morte é separação. Que o homem come e o homem morre.
Mas não é a morte que muitos pensam, fechou os olhos e acabou, virou poeira, virou pó. Não! A primeira morte que Deus está falando para o homem aqui é a separação do homem e de Deus. O Deus, eu falei no começo que Deus vai todos os dias conversar com o homem no viração do dia. No momento que o homem desobedece, Deus deixa de vir todos os dias para conversar com o homem. O homem se separa de Deus. O homem morre. O que é a morte eterna? A morte eterna seria o quê? Você vai morrer eternamente. Não, deixa eu explicar algo para você. Não é que morreu, acabou. Não existe isso. Não existe esse negócio que morreu, acabou. Morreu, não acabou. Quem morre em Cristo vai viver eternamente com Ele lá na glória. E quem morre sem Cristo? Vai ficar morto eternamente? Não. Você vai continuar vivo, sofrendo. Por que ele fala de morte eterna? Porque você não vai estar morto. Como nós pensamos, né? Que a pessoa fecha o olho e ele acabou. Não. É sofrimento eterno. Mas por que Deus fala de morte, em vez de falar de sofrimento eterno? Porque a morte é separação. Você vai ficar eternamente separado de Deus. E ficar separado de Deus é morte, é sofrimento. E no jardim, a misericórdia de Deus foi tão grande com o homem que Deus ele mata o primeiro animal. E desse animal, Deus faz veste. Olha o que Deus faz. Deus mata um animal e Deus faz veste para o homem e para a mulher. O primeiro sacrifício foi do Éden. Deus simbolizando, que esse animal estava simbolizando, tipificando quem? Esse animal tipificava Jesus. Já estava apontando para a cruz. Porque quando o Senhor mata e veste o homem, cobre o homem da sua nudez, nada mais é do que cobrir. Expiação, cobrir o pecado, cobrir a vergonha. Então Deus vem com o sangue do animal, com o couro do animal e cobre a vergonha do homem. É isso que Cristo fez na cruz do Calvário. O homem estar nu diante de Deus. O pecado coloca nossas vergonhas diante de Deus. E glória a Deus, querido, que diante de Deus eu não consigo esconder quem eu sou. Eu posso esconder quem eu sou de você, mas diante de Deus eu não consigo esconder quem eu sou. Deus me conhece por dentro, Deus me conhece por fora. Então nós não conseguimos esconder quem somos diante de Deus. Então diante de Deus estamos nus. Estamos nus diante de Deus. Mas quando Cristo morre na cruz, o sangue dele cobre o nosso pecado, a expiação. A palavra expiação significa isso, cobrir. Então o Senhor cobre a nossa nudez. O nosso pecado é coberto pelo sangue de Jesus. E sendo coberto pelo sangue de Jesus, temos nova vida diante dele. Porque o que nós lembra quando o Senhor cria o homem no jardim, eu falei, Deus perfeito cria o homem perfeito. Agora Deus quer trazer o homem de volta à perfeição. E só temos a perfeição de volta se tivermos Cristo conosco. No momento que andarmos longe de Cristo, continuamos imperfeitos. Porque perdemos a perfeição quando pecamos lá no Éden. Mas quando levantamos as mãos e falamos para o Senhor, Senhor, estou aqui, por favor. Cobre os meus pecados. Apaga a minha iniquidade. Ele vai, o perfeito, vai nos transformar em perfeito de novo. Porque quando chegarmos nos céus, tudo será perfeito. Glória a Deus. Deus é bom. Mas estamos falando de salvação.
Eu fiz uma pergunta, que é a pergunta que é o tema desse estudo. Podemos afirmar que somos salvos? E aí? Hein, povo de Deus? Você pode afirmar que você é salvo? Pense nisso. Vamos falar mais um pouco de salvação. Vamos falar sobre 3 aspectos da salvação, para nós entendermos um pouco sobre esse assunto. Podemos afirmar que somos salvos? Porque tem muito crente, querido, que tem dúvida sobre isso. Tem muito crente que não se acha salvo. Tem outros crentes que se acham salvo. E aí, que está certo? Os que não se acham salvo? Os que se acham salvo? Quem está certo? Podemos afirmar que somos salvos? Vamos ver 3 aspectos da salvação. Primeiro aspecto: justificação. Justificação é um termo forense, ou seja, um termo jurídico, que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado ou justificação. O homem está morto nos seus pecados, nos seus delitos. O homem está condenado diante de Deus, está sendo julgado diante de Deus. O homem é culpado no tribunal de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, a misericórdia de Deus em ação, a manifestação da graça do Senhor, Ele nos absolve. E por nos absolver, viramos justos diante dele. E no momento em que somos absolvidos diante de Deus, somos justificados diante dele. Então o pecado já não tem poder sobre nós. O mal já não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inferno já não tem poder. O acusador não pode mais nos acusar, porque fomos justificados diante de Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos. Que você não tiver com a Bíblia no lado, tiver um papel para anotar, anota a referência para você ver depois, por favor. Livro de Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. Abra aí, por favor. Livro de Romanos, capítulo 5. Versículo de 1 a 10, para nós entendermos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus! Fomos justificados por quem? Fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós não somos justificados pelos nossos próprios méritos.
Não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você sabe falar, não é porque você sabe cantar, não é porque Deus foi com o seu rosto, não. Não é mérito nosso. Fomos justificados pela fé. Por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu por nós, para nós, eu e você, possamos ser justificados diante dele. Glória a Deus. Isso é lindo, querido. É lindo demais sabermos que Cristo nos justificou através do seu poder, através da sua morte e ressurreição. Então, o primeiro aspecto da salvação desse estudo é justificação. E aí? Dentro desse primeiro aspecto, você já pode afirmar que você é salvo? Sim ou não? Podemos afirmar que somos salvos, sim ou não? Ainda não? Tem certeza? Não tem certeza? Ainda não abriu a mente? Então vamos para o segundo aspecto. O segundo aspecto é regeneração. A alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo essa concebida por um ato divino de regeneração. Tornamos herdeiro de Deus e membro da sua família. Vou explicar. A regeneração é o seguinte: a alma está morta. Lembra que a morte, eu estou falando da morte aqui, a morte dessa regeneração aqui. A alma morta é uma morte espiritual, não é a morte física, você sabe. Que existem 3 tipos de morte, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Melhor falando, né? Vou repetir: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte física você conhece, né? Que a pessoa morte fecha os olhos, vai ser enterrada e isso é a morte física. A morte física que Cristo não vier arrebatar a sua igreja, todos nós iremos passar. Não tem para onde fugir. Entendeu? A morte espiritual é aqueles que estão separados de Deus. Isso é a morte espiritual. Todo homem, todo ser que está separado de Deus, ele está morto espiritualmente. A morte eterna é a separação eternamente de Deus, é sofrimento eterno. Aqueles que morrem eternamente, têm que morrer 2 vezes. É a morte física, mais a morte espiritual. A pessoa está morta espiritualmente e morre fisicamente, ela vai ter a consequência da terceira morte, que é a morte eterna, que é a separação de Deus para sempre. É sofrimento eterno na morte eterna. Mas enquanto a pessoa tiver vida nesse corpo, ela pode estar morta espiritualmente. Porque a morte é a separação de Deus. Eu posso não conhecer Deus, mas estou vivendo a minha vida. No momento que eu me rendo aos pés do Senhor, confesso os meus pecados, no momento que eu me declaro pecador diante de Deus e peço para Ele me purificar, me aceitar como pecador que sou, eu passo a ser regenerado e deixo a morte para a vida. Agora, tragada foi a morte pela vida, né? Agora eu não vou morrer, eu não sou mais um morto-vivo. Eu não estou mais igual aquela cena de The Walking Dead, né? Que um montão de morto-vivo andando por aí, que existe aí, na verdade, é igual a cena de The Walking Dead, um montão de morto-vivo andando por aí, mas no momento que recebemos a Cristo, no momento que eu confesso meus pecados, eu deixo de ser morto-vivo para ter vida. Isso se chama regeneração. Eu fui regenerado. As minhas transgressões, as minhas ofensas, precisou de um ato divino. E qual foi o ato divino? Jesus. Como eu falei, não é o meu esforço.
Foi tudo por Jesus. Ele veio. Presta atenção. Jesus, ele desceu da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele escolheu, foi escolha dele, descer e morrer por mim e morrer por você. Para que o meu nome e o seu nome possa estar escrito no livro da vida. Isso se chama regeneração. No momento que ele cumpre um ato divino de morrer e ressuscitar por nós, tornamos herdeiro. Eu vou repetir. No momento que ele escolhe morrer por nós e ressuscitar por nós, passamos a ser herdeiros. Herdeiro de quem? Herdeiro de Deus. E membro da sua família. Eu e você. Você e eu somos membros da família do Senhor. Que eu sou membro da família do Senhor. Eu sou herdeiro dele, glória a Deus. Somos herdeiros do Pai. A morte já não domina mais, o pecado já não domina mais. Não quer dizer, querido, que nós chamamos de ser pecadores. Enquanto tivermos nessa terra, continuamos sendo pecadores. Porque mora em nós há o chamado natureza pecaminosa. A natureza carnal está em nós. E todos os dias uma guerra, uma luta constante entre a carne e o espírito e a carne, como Cristo fala, que o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Então todos os dias eu luto contra mim mesmo. O meu maior inimigo não está ainda no inferno, o maior inimigo está aqui. O meu maior inimigo não é só eu mesmo. O maior inimigo do homem ainda é o próprio homem, é as suas vontades, é as suas cobiças, é lutar todos os dias. Todos os dias temos que matar um gigante, um leão. Todos os dias temos que negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, para sermos regenerados diante de Deus, mas continuamos sendo pecadores. Mas entendemos, presta atenção nisso, que Cristo nos regenerou. E por Ele ter nos regenerado, glória a Deus, o nosso nome foi escrito no livro da vida e passamos a ser da família de Deus. Você é da família do Papai do Céu. O nosso Abba, glória a Deus. Somos da sua família, somos herdeiros. Regeneração. Então, o segundo aspecto foi regeneração. O primeiro aspecto foi justificação. O terceiro aspecto, regeneração. Vamos ler um texto para nós entendermos melhor. Tito, anota aí, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Tito é depois de Timóteo. Tito, capítulo de número 3, versículo 5 e versículo 6, que fala assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós somos salvos, então Ele vai nos salvar através de quem? Através do Senhor Jesus. Isso é o que? Regeneração. E essa regeneração vem através de quem? Do Senhor Espírito Santo. Que o Senhor Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido, não compete você a convencer ninguém. Não compete você a converter ninguém.
Às vezes somos até crentes chatos, as pessoas falam que você é chato, as pessoas não querem mais ouvir você, mas não compete a você a convencer ninguém, não compete a você querer salvar ninguém. Quem faz esse trabalho é o Senhor Espírito Santo. A nossa função é pregar, é anunciar as boas novas de salvação, porque isso é o Evangelho. A palavra Evangelho nada mais é do que boas novas. Então, como diz o texto da Sagrada Escritura, conformosos os pés dos que anunciam as boas novas, né? Isso é Evangelho. O Evangelho é boas novas. Nós vamos anunciar o que? As boas novas de salvação. Mas não sou eu que salvo. Quem salva ainda é o Senhor. É Ele que vai convencer o homem. É o Senhor Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor Espírito Santo que vai virar para o homem e vai virar para o homem e falar assim, ó, você precisa se converter. É o Senhor Espírito Santo. Eu tenho um exemplo disso na minha família. O meu pai, quando se converteu no ano de 1993, mais ou menos, meu pai estava com... Meu pai, ele bebia muito, bebia muito. Meu pai fumava, bebia. De se embriagar mesmo. Meu pai bebia muito. Mas só que meu pai tinha algo de bom. Meu pai gostava de ler. Meu pai saía para ir trabalhar. E quando chegava em casa à noite, ele chegava bêbado. Porque ele não trabalha, ele bebia. Mas ele gostava de ler. Ele gostava de ler dentro do ônibus. E quando ele estava indo trabalhar, ele tinha que ler alguma coisa dentro do ônibus para passar o tempo até chegar no trabalho. E eu tinha ganhado aquele Novo Testamento dos Gideões, estava lá em casa. E como ele não tinha outra coisa para ler, ele pegou aquele Novo Testamento, botou no bolso e ia dentro do ônibus lendo, para passar o tempo. Até que chegou no texto que falou o seguinte: aquele que crê e for batizado é salvo. Quando ele leu esse texto, ele parou e pensou o seguinte: eita, calma aí, eu creio, eu preciso ser batizado. Quando ele chegou no trabalho, ele viu o irmão na hora do almoço, pediu para ir na igreja do irmão no domingo, foi lá, levantou a mão e está aí hoje, até hoje, no caminho do Senhor. E assim foi toda a família no caminho do Senhor. Quem pregou para ele? O Senhor Espírito Santo, porque é o Senhor Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem, quando reconhece que é pecador, o homem passa a ser regenerado pelo Senhor Espírito Santo. Aí a gente se vira, ou melhor falando, somos parte da família de Deus. O terceiro aspecto é santificação. Então o homem é justificado, regenerado e santificado. O terceiro aspecto é a santificação. Será que podemos afirmar que somos salvos? Esse é o tema do estudo. Santificação. Tendo harmonizadas suas relações com a lei de Deus e tendo recebido uma nova vida, a pessoa dessa hora em diante dedica-se ao serviço de Deus. Porque a palavra santificação, o significado dela é separação. No momento que eu sou santo, a palavra santo, que muitas pessoas falam, santo é só Deus que está no céu. Não! Aquele que está no céu é santo dos santos. Nós somos santos porque somos separados. Separado por quê? Separado do mundo, separado do pecado, separado da obra da carne, separado de tudo aquilo que é contra Deus, separado para a obra do Senhor, separado para o serviço do Senhor. O Senhor te separou para o seu serviço. O Senhor se separou para você anunciar as boas novas de salvação. Ele não deu esse privilégio para os anjos. Ele colocou nas nossas mãos o privilégio de anunciar as boas novas. Então a palavra santificação significa separação. E como nós entramos no processo de separação?
de santificação no momento que nos envolvemos mais com as coisas de Deus. No momento que você reconhece o seu pecado, reconhece que você precisa do Senhor, precisa ser salvo, você é justificado, regenerado, você entra no processo de santificação. Você quer se envolver mais e mais com Deus. Porque quando nós nos envolvemos mais e mais com Deus, nos santificamos mais. Quando nós oramos mais, os desejos mundanos não estão mais dentro de nós. Quando lemos mais a palavra, quando buscamos mais o Senhor, vivemos uma vida de santificação. Quando nos envolvemos na obra de Deus, nos santificamos mais. Então, quando nos dedicamos ao serviço de Deus, entendemos que fazemos isso porque somos santos diante dele, separados para o seu serviço. Isso é santificação. João 17. Olha o que diz lá. João 17, versículo 18 e 19. João 17, versículo 18 e 19. Anota aí. Diz assim, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor dele eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus fala o seguinte: eu vou enviá-los no mundo, mas eu vou me santificar a mim mesmo primeiro, para me santificá-los na verdade. Então quem nos santifica é o Senhor. Para quê? Para fazermos a sua obra, para vivermos uma vida dedicada a Deus. Você vive uma vida dedicada a Deus? Você se importa com o Senhor? Você se importa em viver para Deus, com Deus o tempo todo? Pense nisso. E aí? Você já pode afirmar que você é santo? Sim ou não? Você, melhor falando, você já pode afirmar que você é salvo? Hein? Podemos afirmar ou não podemos afirmar que somos salvos? Vimos a justificação, a regeneração e a santificação. E aí? Já dá para afirmar que você é salvo, sim ou não? Condições da salvação. O que significa a expressão condição da salvação? Significa o que Deus exige do homem, a que ele aceita por causa de Cristo, a quem dispensa as bênçãos do Evangelho da Graça. Qual é a condição da salvação? É aquilo que Deus vai exigir de mim e de você. Você acha que Deus não vai exigir nada de nós? Deus não exige nada de mim. Não, Deus exige. Exige condições da salvação. E qual é a primeira condição da salvação, pastor? A primeira condição que Deus exige de mim é arrependimento. Para mim ser salvo, eu preciso me arrepender. Não existe salvação sem arrependimento. Se você não se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, que eu não me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, então eu não sou salvo. Eu posso pregar, eu posso louvar, eu posso ensinar, mas se eu não me arrependo dos meus erros, dos meus pecados, eu não posso falar que eu sou salvo. Não tem como eu falar que eu sou salvo e não me arrepender dos meus pecados. Eu posso estar na igreja. O que adianta, querido, ganhar o mundo inteiro e no final das contas perder a sua alma? Somos salvos no Senhor. Por que somos salvos? Porque nos arrependemos. Alguém definiu o arrependimento da seguinte maneira: a verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo o esforço sincero para abandoná-lo. Isso é arrependimento.
é ter tristeza pelo pecado. É não ficar feliz. Tem gente que peca e fica feliz. Não está nem aí. Mas, quando nos arrependemos, porque se arrepender não é ter remorso, quando nos arrependemos, temos tristeza do pecado. E fazemos um esforço sincero. É um esforço sincero para abandonar. Usamos todas as nossas forças para abandonar o pecado, porque entendemos que precisamos entrar no estado de perfeição de novo. Precisamos nos ligar com Deus de novo. Sentir tristeza ao ponto de deixar o pecado. Há 3 elementos que constituem o arrependimento. Segundo as Escrituras, presta atenção. Há 3 elementos que constituem o arrependimento segundo a Escritura. O intelectual. Como assim o intelectual? O intelectual vai me dizer que eu sou pecador. O intelectual vai me dizer que eu estou indo para uma estrada errada. O intelectual vai me dizer que eu peguei o ônibus errado. Já viu? Quando você pega o ônibus errado, você dentro do ônibus errado, você começa a ver, eu peguei o ônibus errado, o que eu vou fazer? Isso é um intelecto teu. O que você vai ter que fazer? Você tem que descer do ônibus para pegar o ônibus certo. O intelectual vai dizer que eu estou pegando o ônibus errado, eu peguei o caminho errado. Aí entra o emocional, que é o segundo aspecto do arrependimento. Primeiro o intelectual, o segundo emocional. Qual é o emocional? Peguei o ônibus errado. E agora você fica até emocionalmente abatido. E quando falamos de arrependimento, entra o intelectual. Eu estou no erro, no pecado. O emocional, eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar esse caminho. Eu preciso largar o pecado para mim não morrer eternamente. Aí entra o prático. Qual é o prático? Eu vou ter que descer do ônibus para pegar um novo ônibus. O prático é voltar para o caminho. O prático é se arrepender. O prático é confessar a culpa e os pecados para viver uma vida de santificação diante de Deus. A segunda condição é a fé. Não tem como, querido. A condição de salvação é arrependimento e a segunda é fé. Não tem como. Eu preciso ter fé em Deus. Fé, no sentido bíblico, significa crer e confiar. Eu estou resumindo. O que significa fé? É crer e confiar. Você tem que crer e confiar. Eu creio que Deus enviou Jesus Cristo e Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e confio que o sacrifício que ele fez há mais de 2000 anos atrás me garantiu a salvação. Então eu confio que o Senhor, ele me deu a salvação. É crer e confiar. Existe, querido, 2 tipos de fé. Existe a fé humana, que todo homem tem. A fé humana. Como é essa fé humana, pastor? A fé humana é o seguinte. A fé humana me diz o seguinte, que eu vou dormir daqui a pouco, eu vou deitar e vou dormir, e a fé humana me diz que amanhã eu vou acordar. Isso é uma fé humana. A fé humana vai me dizer que daqui a pouco eu vou terminar a live. A fé humana vai me dizer que daqui a pouco, domingo, eu vou na igreja à noite assistir o culto. Isso é uma fé humana. É uma fé humana. A fé, a segunda tipo de fé, é a fé divina ou a fé sobrenatural. Que fé divina ou a fé sobrenatural? Fé divina é somente os cristãos têm. Somente os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm. Como assim essa fé divina? A fé divina vai me dizer o seguinte, que eu sou salvo em nome do Senhor Jesus. A fé divina me diz que o meu nome está escrito no livro da vida.
ou a fé divina vai me dizer que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e eu posso bater no peito, dizer em alto e bom som que eu fui regenerado, justificado e santificado pelo poder da graça do Senhor. E ele, a fé divina, vai me dizer que é a fé sobrenatural, que o Senhor Jesus já preparou morada para mim. E se ele preparou morada para mim, essa fé divina vai falar para mim o seguinte, que ele vai voltar e vai me tomar para ele mesmo, para que aonde ele esteja, estejamos. Eu e você. Isso é uma fé divina. Ou a fé sobrenatural, não importa como você chama o nome. A fé carnal, que todo homem tem, e a fé sobrenatural. Que eu creio nos milagres, eu creio no poder de Deus, eu creio na cura do Senhor. Isso tudo é fé sobrenatural. É uma fé que nós temos. E aí a pergunta: podemos afirmar que somos salvos? Podemos afirmar que somos salvos? Mediante tudo que você já ouviu, podemos afirmar? Quando falamos de salvação, querido, salvação é consciência. Porque o reino de Deus é um reino de consciência. Entenda isso. O reino de Deus não é um reino de sem consciência. O reino de Deus é um reino de consciência. Deus, ele nunca vai tomar a sua mente. Ele não toma a sua mente. Você não entra em transe. Esse negócio é que a pessoa entrou em transe. Não. Isso não é Deus. Deus não toma a mente de ninguém. Porque o reino de Deus é consciência. Você tem consciência do certo e do errado. Você tem consciência para onde está indo. É consciência. Quando eu falo para você essa pergunta, você pode afirmar que você é salvo? É consciência. Porque eu posso virar para você agora e falar, eu sou salvo. Porque a minha consciência me diz que eu estou caminhando para a salvação, para morar com o Senhor na glória. O meu espírito fala isso, o meu coração fala isso, a minha consciência fala isso. E a sua consciência? O que ela vai falar para você? Você é salvo ou você não é salvo? Quantas pessoas dentro da igreja, querido, que não têm a consciência da salvação? Quantas pessoas que estão congregando, que está louvando, levanta a mão, mas não tem a consciência da salvação? Ouve a palavra, é apenas um amigo do evangelho, mas não tem a consciência. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, é um texto conhecidíssimo. 11, 28 fala assim, ó: examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Consciência. Quando eu me examino, eu estou tendo consciência. Eu preciso me examinar. Quando eu me examino, eu vejo que eu sou pecador e preciso me arrepender para ser salvo. No momento que eu me arrependo e lá abandono, fujo do pecado, não estou falando que não vamos deixar de pecar, não. Enquanto tivermos a natureza pecaminosa, vamos continuar pecando, mas não sentiremos prazer no pecado. O pecado será uma dor dentro de nós. E todos os dias lutaremos contra ele. Mas eu tenho a consciência. Eu vou me examinar. E quando eu me examino a mim mesmo, eu vejo que a minha consciência é o seguinte: que eu preciso me arrepender todos os dias para ser salvo. Eu estava dando aula uma vez, numa turma de bacharel, num seminário, e um aluno virou para mim e falou assim: professor, eu acho que o negócio é o seguinte, esse negócio é a pessoa ficar pedindo perdão todo dia diante de Deus,
Não precisa não, porque Deus já nos perdoou, já nos regenerou. Aí eu virei para ele e falei assim: eu não quero mudar a sua verdade de mentira, meu jovem, mas deixa eu falar algo para você. Que você acha que você não precisa pedir perdão todos os dias, isso é com você. Eu prefiro ficar no 0 a 0 todo dia, por isso eu peço perdão todo dia, toda hora, todo momento, porque a minha consciência me diz que eu sou pecador e eu preciso pedir perdão, me arrepender todos os dias diante de Deus. E a pergunta: eu posso afirmar que eu sou salvo? No momento, querido, que a sua consciência não te acusa mais, no momento que você confessa os seus pecados e deixa, você pode gritar para todo mundo: Cristo me salvou. O meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, querido. Não deixa que as mentiras do diabo venham condenar você. Não deixa que as mentiras do inimigo venham apagar o brilho do Senhor Espírito Santo na sua vida. Não venha que as mentiras do diabo venham dizer que você não é salvo, que você não é justificado, que você não é regenerado, que você não é santificado. Você é, porque Cristo te regenerou. Glória a Deus. Amém? Quero orar com você. Depois dessa oração, teremos terminando a live. Amém? Feche seus olhos. Se você tem a dúvida ainda da salvação, fala com Deus agora. É consciência. Pede para Ele te purificar, te regenerar. Pede perdão ao Senhor. Pede para Ele escrever o seu nome no livro da vida. Que você é crente de muito tempo, mas não tinha certeza da sua salvação. Fica certo, querido. Que o Cristo, Ele morreu para a nossa salvação. Tenha essa consciência. Que você é salvo em Jesus. Oremos. Senhor Deus, santo é o teu nome. Nesse momento, Senhor, te agradecemos por tudo. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudo, de reflexão dentro da Tua Palavra. Sim, ó Pai, somos salvos porque o Senhor nos salvou. Mas existe muitos servos Teu, muitas pessoas, ó Pai, que a uma voz vai alcançar, que não têm certeza dessa salvação. Senhor, purifica o Teu Filho, salva o Seu Filho, regenera o Teu Filho, justifica o Teu Filho. Nos dê a certeza, ó Pai, nos dê a consciência da salvação. Nos dê força para vencermos o diabo, vencermos o pecado, vencermos a nós mesmos, porque a nossa maior luta, Senhor, é contra nós mesmos. Que o Teu amor, Senhor, possa permanecer conosco. Assim nós, ó Pai, te agradecemos por tudo. Nos dê um final de semana abençoado, uma semana também que vai começar abençoada. Assim, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, querido. Fica na paz do Senhor. Um bom final de semana para todos.